Então, na verdade, o nosso consolidador, nós desenvolvemos na Smart Brain um consolidador que a gente fala que é de extrato de investimento, tá? O que é um consolidador de extrato de investimentos? Na verdade, a gente tinha uma necessidade quando o Family Office, há muitos anos atrás, isso foi na época de 2005, eu gerencio um Family Office e o gerenciamento dos investimentos do Family Office, a gente recebia informações de diversas instituições financeiras. Então, para você analisar um extrato de investimento e outro extrato de investimento, você ficava olhando as coisas muito separadas. Para ajudar nessa análise, a gente tentava, obviamente, colocar tudo junto. Então, foi aí que nasceu a ideia de montar um consolidador de investimento, porque efetivamente a dificuldade que a gente tinha para colocar tudo num Excel e começar a digitar e colocar todos os dados dentro dessa planilha, como uma planilha ela está toda hora sujeita a erros, cálculos, fórmulas e principalmente a atualização de preço, era mais fácil a gente tentar montar um sistema. E foi aí que a gente começou a montar efetivamente um sistema de consolidação, e em vez de colocar as coisas num Excel, a gente começou a juntar tudo dentro desse consolidador. Basicamente, o que é isso? Cada operação que a gente realiza, a gente, ao invés de ficar esperando receber o extrato, na verdade, a gente vai lançando essas operações que podem ser lançadas de diversas formas, tá? Desde uma digitação, um boletamento, até de forma totalmente automática junto à instituição financeira, para já ter o dado dentro desse consolidador. E a ideia é que em 2005, isso a nível de tecnologia ainda era muito difícil de conseguir fazer, tá? Então a gente começou a fazer o produto muito para uso próprio e fomos desenvolvendo ao longo dos anos benefícios tecnológicos para ir otimizando cada vez mais esse sistema. Quando foi mais ou menos por volta aí de 2008, etc., vários amigos, conhecidos de mercado e até outros family offices começaram a ver aquilo que a gente estava fazendo para controlar e organizar esses investimentos e começaram a se interessar em usar também. Então, a gente começou a disponibilizar para outras pessoas, para outros investidores e até na época já para alguns profissionais que eram gestores de family offices, gestores de patrimônio, e eles começaram a utilizar para ver como o sistema ajudava eles. E foi evoluindo, evoluindo cada vez mais. O meu sócio é o Henrique Garcia, que é um engenheiro daqueles que virou tecnologia na veia. Então, a gente criou um produto, na verdade, já para aquela época, bem avançado a nível tecnológico e com uma pegada muito forte de consolidação e organização dos investimentos, tá? Isso foi avançando ao longo dos anos, e a partir dos anos 2010 para frente, a gente viu que o produto tinha ficado tão parrudo, tinha ficado tão interessante, que não bastava só ser utilizado por esses, vamos dizer, parceiros e por nós. E foi aí que a gente resolveu efetivamente estruturar a Smart Brain para ela oferecer um produto inovador no mercado. Então, nós estruturamos basicamente a Smart Brain a partir daí, como produto, criamos o produto, criamos uma identidade, criamos toda a parte comercial para poder colocar o produto no mercado e começamos a colocar isso a partir de 2010, a partir de 2011. Quando deu mais ou menos ao redor de 2012, o que aconteceu? O mercado de distribuição de investimento começou a crescer muito rápido. A gente até diz tem uma participação gigantesca da XP nesse processo. E além da distribuição de investimento, a procura por auxílio, por assessores de investimento, por gestores e consultores de patrimônio, começou a crescer junto com essa questão da distribuição de investimento. Então, o momento do mercado começou a impulsionar a demanda por um produto e uma solução como a nossa. E foi a partir daí que a gente desenvolveu bastante o produto e começou a ter uma presença significativa no mercado e ajudando investidores e também profissionais. Até interessante, porque quando você fala organizar,
a gente até costuma dizer, então eu preciso ter um sistema, uma plataforma dessa, só para ter tudo bonitinho, organizadinho. Eu posso organizar numa pasta que também fica tudo lindo, né? Mas não é bem assim. O intuito da ferramenta e do sistema não é organizar apenas. Organizar é uma consequência. Na verdade, eu acho que assim é importante eu dar uma cor para vocês de como é que a gente vê que os investidores, de maneira geral, costumam tratar os seus investimentos. É muito comum a gente ver que aquele conceito de você olhar um ativo, uma aplicação isoladamente, ela é o comum no mercado. Então, as pessoas chegam e falam, eu investi na ação da Petrobras e ganhei 10%. Eu investi no fundo da XP e ganhei 5%. E, na verdade, você acaba olhando essas aplicações isoladamente, né? Isso é uma noção boa apenas para você medir a rentabilidade daquele ativo específico, mas quando você tem uma carteira de investimento e um patrimônio, isso tudo está junto. E, na verdade, cada um dentro de uma proporção. Então, quando você tem uma carteira de investimento que mistura, você tem uma ação, você tem um fundo, você tem uma renda fixa, você tem um ativo imobilizado, seja o que for, você acaba tendo um novo ativo, como se fosse um novo ativo, porque aquele novo ativo tem uma sistemática de rentabilidade totalmente diferente do ativo isoladamente, né? Do que a Petrobras, que subiu 10%. Se você tem apenas 5% de Petrobras na carteira, o impacto dos 10% é apenas sobre 5% da sua carteira. Então, o ativo novo é a carteira consolidada. E essa consolidação traz vários benefícios, tá? Não é só uma questão de organização. O primeiro benefício que a gente fala que é fundamental é o cálculo correto, porque é muito difícil você falar assim, então tá bom, se eu tenho 3 ativos, investir 30% num, 33% no outro, 33% no outro, é só eu ver eles dividido por 33% e eu tenho a rentabilidade da minha carteira. Não é bem assim. Na verdade, o cálculo correto do rendimento de uma carteira, ele leva em consideração vários fatores. Primeiro, o que a gente chama de movimentação. Qualquer movimentação de aplicação ou resgate que você faz numa aplicação, ela impacta a sua rentabilidade. Um tributo impacta a sua rentabilidade. A cotização de uma possível, vamos dizer, do come-cotas de um fundo, que é a preparação para o imposto de renda do fundo, impacta na sua rentabilidade. Então, cada movimento que existe dentro da carteira, aplicação, resgate, compra, venda, etc., impacta significativamente na rentabilidade. E você, fazendo por aproximação, você não tem o cálculo correto. E, fatalmente, você não vai conseguir fazer uma análise bem feita e, muito menos, tomar decisões importantes quando você tem o cálculo correto. A segunda coisa que a gente destaca é a análise de alocação, né? Porque você divide normalmente a sua carteira, lá até utilizando o conceito que a gente estava falando do Ray Dalio, sobre um conceito de diversificação. O conceito de diversificação é importantíssimo dentro do processo de investimento para você diluir riscos e alcançar retornos e objetivos desejados. Então, quando você diversifica, essa alocação percentual, então vamos dizer, eu tenho X% em renda fixa, Y% em renda variável, ela muda ao longo do tempo de acordo com a rentabilidade e as movimentações que existem na carteira. Então, quando você está olhando essa alocação, muitas vezes você ficou 50% num ativo, 50% no outro, se um ativo valoriza muito, de repente ele pode estar representando 75% da sua carteira e não mais 50%. E aí o que acontece? A gente fala que você desenquadrou a carteira, né? Você saiu daquele enquadramento inicial. E aí você fazer o processo de enquadramento e reenquadramento da carteira é super importante para você também não ficar se expondo a riscos, às vezes, desnecessários. O outro ponto que a gente fala é justamente esse de risco e retorno, né? Então, você ter essa sensibilidade real e ter informações precisas sobre isso é muito importante no seu processo decisório. Assim, não é simplesmente uma questão de você falar assim, olha, eu sou conservador, moderado ou agressivo. É uma questão de você conseguir, de fato,
ver que, de repente, se a sua carteira, e não um ativo, tá? Porque o ativo pode, por exemplo, cair 20%, mas impactar muito pouco a sua carteira. Se você tem um desconforto, porque a sua carteira de investimento caiu 5%, você vai conseguir medir, de fato, a sua sensibilidade a risco. E isso varia muito de pessoa para pessoa, não é uma coisa comum, porque 5% para mim pode não ser nada, como para você pode ser muito, muito, e você não queira ter uma carteira que tenha a possibilidade de cair 5%. Então, fazendo essa análise, você consegue ajustar para evitar que, até em momentos de estresse, como o que a gente passou e está passando no mercado, afetem a sua carteira negativamente. A outra coisa é a análise que você pode fazer entre as instituições financeiras que você tem os seus investimentos. Obviamente, você vai fazer uma análise que você tem produtos semelhantes de uma instituição com outra e você vai poder comparar facilmente, olha, esses produtos aqui que eu tenho na instituição A são muito melhores do que na B, e com isso você fazer um processo de decisão que às vezes vale mais a pena investir numa instituição do que em outra. Outra coisa que também é interessante colocar como benefício é a análise de taxas e custos. Por que eu falo isso? É importante destacar que no Brasil, vou pegar a indústria de fundos, porque muitas vezes você fica ouvindo aí no mercado, porque o fundo cobra muito, o fundo não cobra muito, ele tem uma taxa alta, não tem. É importante a gente falar aqui que no Brasil, o fundo de investimento, ele apresenta a sua rentabilidade já descontada todas as taxas e custos que aquele fundo tem. É diferente dos Estados Unidos, que apresenta as taxas brutas dos custos. Então, você tem que fazer a conta de quanto aquele fundo está cobrando para você saber sua rentabilidade líquida. Aqui, não. No Brasil, já é tudo apresentado de forma líquida, de custos e taxas. Então, o que acontece? Quando você muitas vezes está fazendo a seleção de um fundo, não adianta você olhar por quanto um fundo está cobrando, se ele está cobrando mais ou menos do que o fundo um determinado outro fundo comparativo. Na verdade, você tem que ver que se ele usa, por exemplo, a mesma filosofia de investimento nos mesmos ativos, às vezes um fundo cobrando uma taxa um pouco maior, às vezes tem uma rentabilidade muito melhor. Por quê? Porque o gestor está tendo mais habilidade diante das circunstâncias de fazer gestão daqueles ativos. E, por fim, como um benefício também importante que a gente fala, por exemplo, quando você vai fazer uma renegociação ou um resgate antecipado de um título de renda fixa. Vamos pegar um exemplo de um CRI, CRA, de uma debênture e até mesmo de uma LTN. Quando você tem um sistema que controla a precificação diária, que é bem o que faz a Smart Brain, porque quando eu falo em consolidar a carteira, eu não estou só colocando ela toda junta. Eu estou diariamente precificando a valorização daquela sua carteira. Então, é como se você tivesse todo santo dia um extrato de investimento novo. E aí, quando você está olhando individualmente um resgate, você vai ter o cálculo daquele resgate de renda fixa já calculado dentro do que a gente chama no mercado de curva da rentabilidade, quanto ele deveria estar valendo naquele dia. E se você está fazendo um resgate antecipado, por exemplo, você pode estar pedindo para o seu banco te dar o valor que ele vai estar recomprando e, na verdade, você vai ver que, de repente, o valor que ele está te dando é muito abaixo daquele valor real que ele deveria estar dando naquele título. Então, você ganha um poder de negociação também muito grande para evitar, às vezes, até um custo absurdo, vamos dizer, ou abusivo, ou seja lá o que for, num resgate antecipado. E isso melhora muito a sua rentabilidade. Eu gosto de contar casos que aconteceram com a gente, como investidores, que, assim, em resgates antecipados, a gente fez uma medida, uma métrica, a gente conseguiu melhorar a performance da nossa carteira anual em aproximadamente quase 1% no ano. Então, a gente teve muito resgate ao longo do ano. Se a gente tivesse aceitado as recompras que as instituições tinham dado para a gente, e não negociado elas, a gente teria perdido, não, teria deixado de ganhar 1% naquele ano. Então, é muito importante esse tipo de análise, e é isso que é o benefício de você controlar a sua carteira de investimentos. Então, o que acontece? A gente começou a olhar e viu que a gente estava olhando sempre o ativo financeiro. E a gente foi olhar uma pesquisa
e essa pesquisa é uma pesquisa muito interessante, feita anualmente pelo Credit Suisse, a nível mundial, e essa pesquisa apontava que aqui no Brasil, isso há uns anos atrás, aqui no Brasil, o brasileiro investia 65% em imóveis e 35% apenas em ativos financeiros. Isso tem origem, obviamente, a uma questão histórica no Brasil, de inflação alta, etc., e isso tem essa relação. Mas esse estudo é muito importante porque, mesmo quando a gente olhou e falou assim, olha, se eu estou consolidando todos os ativos financeiros, ainda existem 65% do patrimônio de um indivíduo que não está sendo consolidado, e então você não consegue fazer uma análise do patrimônio como um todo. Então, aí a gente, de posse dessa pesquisa e desses dados e informações, a gente achou que seria fundamental a gente consolidar também ativos imobiliários dentro da nossa plataforma da Smart Brain, permitindo que os investidores coloquem seus ativos imobiliários. E quando você fala em ativos imobiliários, você também pode começar a pensar em ativos ilíquidos, né, como obras de arte, veículos, embarcações e outros ativos ilíquidos que fazem parte do seu patrimônio. Então, nós criamos um sistema para fazer todo o controle de investimento desses ativos ilíquidos e imóveis, onde a grande vantagem é que você consegue olhar todo o seu patrimônio mais ou menos da mesma forma que um extrato de investimento financeiro. Então, fica tudo comparável. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho um flat que eu alugo e está me gerando renda, eu posso comparar o rendimento desse flat com o rendimento, por exemplo, de um CDB. E falar, olha, está muito mais vantajoso eu aplicar no flat ou no CDB, e com isso eu tenho um poder de decisão de movimentação do meu patrimônio, do meu portfólio, de forma muito mais ampla. Esse estudo da Credit Suisse, ele é atualizado anualmente. Hoje, esse percentual já caiu, tá? De imobiliário. Hoje, pelo estudo, 51% do patrimônio dos brasileiros está em imóveis e 49% em ativos financeiros. Então, colocar o conceito patrimonial, considerando ativos financeiros e patrimoniais, era importantíssimo para dar o conceito patrimonial de controle patrimonial como um todo, e não só da parte financeira. Então, foi aí que a gente tomou essa decisão. Isso foi ao longo do ano de 2014, e a gente preparou todo o sistema para você poder consolidar esses ativos também. O brasileiro, a gente sempre esteve acostumado com um juro muito alto, né? Aqui no Brasil, a gente sempre falou que os investimentos sempre foram regidos pela ditadura do CDI, né? Então, é fácil você aplicar, e a ditadura do CDI sempre mandou no mercado. Só que hoje o CDI rende 2,25, né? Então, isso daí mudou radicalmente, e você ter um rendimento dos seus investimentos somente de 2% ao ano impede o complemento de renda que muitos investidores e pessoas têm na composição suas de gastos e rendimentos ao longo da vida, tá? E também afeta significativamente todo o processo sucessório de transmissão de bens e patrimonial, né? Então, virou um desafio, uma nova realidade que a gente tem. Eu até te digo com bastante sinceridade, eu tenho aproximadamente um pouco mais de 40 anos aí no mercado financeiro. Nunca esperei, sempre torci para que isso acontecesse, a gente tivesse o desenvolvimento do mercado de capitais e dos ativos de uma maneira geral. Mas isso demorou bastante para acontecer, mas finalmente chegou. E agora chegou como um novo desafio, porque agora a gente tem que aprender a diversificar. E diversificar é o grande segredo para você conseguir alcançar melhores rentabilidades e melhor rendimento. Normalmente, as pessoas aqui no Brasil, de maneira geral, e eu digo que isso não é só no Brasil, tem muitas vezes o objetivo de ter uma rentabilidade próxima de 1% ao mês, tá? O que seria aí por volta de 12% ao ano, vamos falar um pouco 10% ao ano, 12% ao ano, mas esse é um número que é mais ou menos a métrica de objetivo de muitas pessoas, como complemento de renda, tá?
E para você hoje conseguir 10% ao ano, você teria que ter 5 vezes o CDI, né? Então, antigamente a gente aplicava para ter 110, 120% do CDI já estava lindo. Hoje você precisa ter 5 vezes o CDI. E como é que você faz isso? Somente diversificando e utilizando dentro da sua estratégia, obviamente, ativos de renda variável que permitem te dar esse retorno a longo prazo. E isso é muito interessante, e eu até vou dar um exemplo, eu falo assim, mas isso é difícil para se alcançar? Com a diversificação, ele não é tão difícil assim. Eu vou pegar um exemplo, tá? Quem tivesse investido agora no começo desse ano, mesmo com toda essa turbulência que a gente teve, e vou pegar como exemplo, eu não estou aqui recomendando investimentos, só estou usando um exemplo, tá? Se a gente tivesse aplicado, vamos dizer, 20% na ação da Klabin, 30% num fundo multimercado, vou falar o fundo da Adam, e vamos falar os 30%, vamos falar 50% no fundo da Adam e 30% num fundo de renda fixa estilo DI. Vou pegar o Sparta, por exemplo. Se eu tivesse feito essa aplicação do começo do ano até o fim do primeiro semestre, eu teria alcançado 5% de rentabilidade no semestre, que obviamente se vamos dizer, a performance desses ativos continuar como está e for assim ao longo do ano, você anualizando poderia falar que teve ou vai ter 10% ao ano, ou no ano. Então, é possível você conseguir 5%, 10% no ano, diversificando sua carteira. Agora, essa diversificação e toda essa análise da carteira, ela está muito impactada por essa composição de ativos que eu estou citando aqui. Porque se eu pegar a Klabin, que subiu 13% no semestre, tá? E trocar, e tivesse optado por Petrobras, que caiu 24%, a minha carteira já não teria rendido os 5%. Então, teria rendido bem menos, poderia até ter rendido zero ou menos do que isso. Então, a importância que tem também na seleção dos ativos, ela é gigantesca, porque eu tenho que saber fazer essa alocação diversificada, a escolha de diversos tipos de investimento, muitos deles não correlatos, né, não são iguais uns aos outros, para você poder diluir o seu risco. Mas eu tenho que ter um processo de seleção de ativos muito importante para eu poder tomar as melhores decisões e conseguir, ao longo do tempo, gerar riqueza no meu patrimônio, tá? Controle financeiro e patrimonial, ele te proporciona a geração de riqueza naquilo que a gente fala como sentido amplo, tá? E o que é que eu estou querendo dizer como geração de riqueza? É, obviamente, você ter ganho financeiro, mas é também você ter ganho com qualidade de vida, tranquilidade, atingir seus objetivos pessoais e profissionais, ter evolução no seu patrimônio, ter um processo sucessório bem definido. Então, riqueza, quando a gente está falando aqui, nós estamos falando ela no sentido amplo. Mas é óbvio que fazer todo esse controle, essa análise, tem um aspecto muito importante que é a tomada de decisão. Você conseguir analisar e tomar boas decisões. Mas isso não basta, porque o que acontece? O mercado de investimento é um mercado muito específico, muito técnico, e que você tem que ter um conhecimento avançado. Então, o que a gente fala é que todo investidor deveria, assim como ele procura um médico quando ele tem uma dor, e para ir ver qual é o melhor tratamento, ele deveria procurar um assessor de investimento, um agente de investimento, um consultor, para orientar as melhores decisões para ele. Então, ele precisa de um técnico, ele precisa de um profissional especializado que acompanhe o mercado diariamente, todas as nuances que ocorrem dentro da economia, para poder ajudá-lo na oferta de produtos, na alocação da carteira, obviamente, e ajudando a tomada de decisão. Então, eu acho que assim o papel do assessor de investimento ele é fundamental nesse processo como um todo de geração de riqueza, e tanto é que a gente até costuma falar aqui na Smart Brain, a gente saiu com um slogan novo, que o agente não é um agente autônomo de investimento, ele é um agente gerador de riqueza para você. Ele ajuda você na construção do seu patrimônio e na sua estabilidade de investimentos e da sua vida. Então, ele tem um papel fundamental nesse processo,
e não é só o controle que vai te dar tudo, tá? Então, eu acho que é importante fazer salientar esse papel do profissional.